Programa Caminho da Universidade traz para a entrevista pessoa conhecida no mundo dos advogados. Estou falando do doutor professor Marcelo José Bolduri. Vai exatamente falar o que é ser advogado. Enfim, o programa Caminho da Universidade tem por objetivo despertar naquele que tem interesse em fazer o direito esse bate-papo, quem sabe optar pela profissão de advogado. Doutor Marcelo, seja bem-vindo à TV 1000, que é filiada à TV Cultura e ao programa Caminho da Universidade. Professora Luiz, é uma satisfação muito grande poder estar aqui novamente. Meus cumprimentos a todos os telespectadores. Quero parabenizar a dona Hilda Roveda, presidente da Fundação, mantenedora desta TV, pelo belíssimo trabalho que vem realizando, essa TV que vem se consolidando e cumprindo uma função importantíssima na nossa sociedade, tanto na educação quanto nos mais diversos setores. Parabéns à dona Hilda, parabéns a toda a equipe da TV 1000 por essa belíssima TV que nós temos aqui na nossa região. Uma satisfação muito grande poder estar aqui novamente, professor. Satisfação é nossa. O senhor sabe que nós sempre estamos assim, empenhados em mostrar exatamente o lado da educação através de entrevistas com pessoas que acrescentem exatamente aos nossos telespectadores. Como falei no início do programa, doutor Marcelo, o programa é Caminho da Universidade, é despertar naqueles que vão fazer uma faculdade o interesse pelas profissões. E num bate-papo, exatamente como vou ter hoje, com certeza vai despertar em muitas pessoas o curso de Direito. Muito bem, doutor Marcelo José Bolduri, eu sei que o senhor é abnegado em relação à educação, mas sua profissão é advogado. Vamos começar com uma perguntinha bem básica. O que é ser advogado? Quando o professor me pergunta isso, eu me lembro das palavras do doutor José Roberto Batóquio, que esteve aqui em nossas cidades há alguns anos, no Colégio Interestadual de Presidentes, uma belíssima solenidade da OAB que teve aqui em nossas cidades, e num dos seus discursos o doutor Batóquio mencionou o seguinte: da liberdade somos guerreiros. Sempre estivemos à vanguarda, e à vanguarda cabe receber os primeiros golpes e fazer o primeiro embate. Não nos importa. Por sermos guerreiros da liberdade, nós gostamos disso. E desde então eu vejo justamente esta profissão de advogado como a profissão de alguém que é guerreiro pela liberdade. Não a liberdade apenas física, né, de pensar naquelas pessoas que são submetidas às penitenciárias, às cadeias, enfim, mas a liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a busca pelas garantias, pelos direitos constitucionais, enfim, você ter condições de expressar e de manifestar todos os pontos da dignidade da pessoa humana. Isso é muito importante. O advogado tem essa prerrogativa de lutar por esses direitos. Isso é concedido, né, pelo próprio governo, quando nos permite, nos chancela, através de legislação, a possibilidade de postular, tanto em juízo quanto fora dele, representando pessoas. Isso é muito importante. Então, o advogado é aquele que luta pelas liberdades, aquele que busca pela preservação e zelo dos direitos de cada cidadão. Muito bem. Doutor Marcelo José Bolduri, o que é ser um advogado criminalista? O advogado criminalista é aquele que luta ainda mais pela liberdade física, né? Pela liberdade do indivíduo, aí quando nós temos a possibilidade de segregação desse indivíduo no sistema penitenciário, seja, como eu falei, nas cadeias penitenciárias, seja mesmo respondendo um processo criminal. E a própria resposta, né, ao processo, você estar submetido a um processo criminal, não deixa de ser uma pena. Né? Aquela incerteza de condenação, a incerteza de mudança de toda a tua estrutura de vida, isso já é uma condenação, já é uma punição. Então isso é importante você ter uma pessoa que esteja ali
para garantir, né, que os seus direitos serão respeitados. E é muito importante que se tenha em mente que o direito penal e o direito processual penal são, na verdade, limitadores do poder do Estado. Num primeiro momento, quando nós vemos o direito penal e o direito processual penal, a gente vê ele como uma forma de poder do Estado sendo exercido sobre as pessoas. Na verdade, não. Nós devemos ver justamente o direito penal como um limitador. O Estado pode punir, pode e deve punir, até um determinado limite. Isso é muito importante. É o direito penal que vai limitar até onde o Estado pode caminhar na punição de um indivíduo. Muito bem. Para o advogado ser um especialista em uma determinada área, ele é submetido a alguma prova, algum teste? Como é que funciona, doutor Marcelo? Um advogado, para tornar-se advogado, tem que ser bacharel em Direito, né? Cursa uma faculdade de Direito. A partir deste momento, ele faz o exame da ordem e vai ingressar nos quadros da OAB se aprovado, né? Então, ele recebe a carteirinha da ordem, vai fazer um juramento de advogado e vai passar a exercer esta profissão. Muito bem. A partir deste momento, ele pode atuar em qualquer área. Por quê? Porque a obrigação do advogado é uma obrigação de meio, não é uma obrigação de fim. Ele tem que conduzir o processo e não existe como garantir a vitória do processo. É óbvio que, nesse sentido, o advogado tem que arcar com as responsabilidades do exercício da sua profissão. Se eu, que sou um advogado criminalista, ingresso na área trabalhista e, sem conhecer a área trabalhista, gero prejuízo ao meu cliente, eu sou obrigado a ressarcir esse prejuízo. Então, obviamente, as circunstâncias me fazem exercer a profissão de advogado dentro da área que efetivamente eu tenha conhecimento. Dentro do contexto, né, que nós temos hoje, desse excesso de legislação, seria loucura nós atuarmos em todas as áreas. Então já é difícil você se manter atualizado em uma área específica, quanto mais em todas as áreas. Então o que nós vemos é o advogado que quer ser criminalista, por exemplo, no meu caso. Então eu fiz uma pós-graduação em Direito Penal, Processo Penal, para que eu pudesse conhecer mais os meandros desta área que eu efetivamente atuo. Os crimes estão todos previstos no Código Penal, doutor Marcelo? Não, nem todos. No Código Penal nós temos os principais crimes. Então é importante que se saiba que o Código Penal é dividido em duas partes. Parte geral, que vai até o artigo 120, e parte especial, que começa no 121 e vai adiante. Na parte geral, eu vou tratar, o Código Penal vai tratar de o que é o crime, quem pode cometê-lo, como que vai ser a responsabilização, participação de pessoas, enfim, parte geral sobre o que é o crime. Quando nós passamos para a parte especial, vamos ter, a partir do artigo 121, os tipos penais, os crimes em si. Então, o artigo 121, que é o primeiro crime previsto no Código Penal, é o primeiro por ser o mais importante, e ele é o mais importante porque ele protege o bem jurídico mais importante, que é a vida. Então, nosso artigo 121, ele prevê que matar alguém, a conduta de matar alguém, vai ter uma pena, uma punição de 6 a 20 anos de reclusão. Então, o artigo 121 do Código Penal, matar alguém, pena, 6 a 20 anos de reclusão. Este é o tipo penal. Vou fazer um parênteses aqui, e eu acho uma situação comparativa interessante. Por exemplo, todas as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, estão em suas casas e possuem um aparelho de TV que vai decodificar as ondas da TV 1000 que estão sendo lançadas na atmosfera, estão entre nós.
A partir do momento que eu sintonizo no canal da TV 1000, a imagem aparece na tela. Assim é a legislação, não só a penal, mas toda a legislação. Mas, por exemplo, o artigo 155, que é o artigo do furto, né? Ele está aqui entre nós, né? Mas ele passa por nós e não é visto. Agora, a partir do momento, por exemplo, que o senhor se distrai e eu subtraio a sua caneta, eu cometi a conduta, né? Neste momento em que eu cometo a conduta, a legislação vai se materializar, por assim dizer, sobre essa conduta e eu serei responsabilizado. Enquanto eu não pratiquei o ato, a legislação penal que previa o furto, ela passava entre nós sem nenhuma interferência. A partir do momento que eu pratico a conduta prevista na legislação, essa legislação se materializa. Então nós temos os crimes, eles são tipificados, eles são escritos. Eu não posso condenar alguém por um crime que não exista. Não gostei do que o professor Aloysio fez, então agora a partir de hoje isso é crime e eu vou condenar por algo que ele fez na semana passada. Não posso. Os crimes só existem a partir de uma legislação anterior. Não existe crime sem lei anterior que o defina como crime. Voltando à sua pergunta, né? Os nossos principais crimes estão no Código Penal. No entanto, existem legislações esparsas. Por exemplo, tenho crimes no Estatuto da Criança e do Adolescente, tenho crimes na legislação tributária, tenho crimes no Código de Defesa do Consumidor, enfim, temos vários crimes na legislação esparsa. Muito bem. Doutor Marcelo, nós estamos encerrando o primeiro bloco. Eu sei que é um assunto que empolga, a questão da legislação, enfim, o direito é maravilhoso. Sempre digo, o direito realmente tem um leque, né? São muitas opções. Mas eu já vou lançar o questionamento para o segundo bloco, a primeira pergunta do segundo bloco, que é o seguinte: o advogado criminalista, ele recebe muitas críticas exatamente por defender aquele que ofendeu a sociedade. Quer dizer, a pessoa fez uma grande maldade para a sociedade e o advogado vai defender. Então o advogado deve sempre buscar absolver o seu cliente, mas isso é uma resposta para o segundo bloco. Nós já retornamos. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade. O nosso entrevistado hoje é o Dr. Marcelo José Boldori. Vamos fazer um rápido intervalo, já voltamos com o segundo bloco. É rapidinho.